todo mundo! Hoje eu vim ensinar esse coraçãozinho de crochê pra vocês. Eu os fiz pra dar de lembrança no meu show e fez muito sucesso. Então todo mundo perguntou onde era que eu tinha comprado e tal. Eu não comprei, eu fiz, né? Assistindo o vídeo também. Então, como muita gente me pediu pra ensinar, hoje eu vou ensinar do jeito que eu aprendi, mas da forma que eu faço, né? Que facilitou pra mim. Então, primeiro de tudo, a linha que eu tô usando é a linha Anne, o fio Anne, certo? E a agulha que eu vou utilizar vai ser a agulha número 0 de crochê, que é a de 1,75 milímetros, né? Então, vamos lá. Eu inicialmente começo com o círculo mágico, né? Não sei se todo mundo sabe fazer. Você envolve o dedo assim. E vai com a agulha passar por baixo. E eu prendo com uma correntinha. Deixa eu fazer de novo. Envolve. Você não aperta muito, senão não vai ter como passar o fio, certo? E faz uma correntinha. Eu faço duas. Geralmente faço duas. Fiz uma, faço outra. E você cuidadosamente tira o dedo, aí fica o círculo. Aí por aqui, ó, você consegue diminuir, certo? E agora você vai colocar 8 pontos baixos aqui. Eu não conto essa correntinha como um ponto, eu não gosto de contar ela como um ponto. Então, eu vou contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz meus 8 pontos baixos, então eu pego o fiozinho do anel mágico e vou puxar. E esse círculo vai fechar, certo? Ficando esse pequeno círculo. Então, eu agora vou subir vou fechar primeiro com um ponto baixíssimo, né? Aqui. E agora, vou fazer uma correntinha e no mesmo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos, certo? 1, 2. E agora, eu já vou prender esse fio que sobrou e vou fazer para cada ponto de base 2 pontos baixos, totalizando 16 pontos, né? Temos 4, 14 e 16. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Pronto. Aqui eu gosto de puxar, porque fecha mais embaixo e eu ajeito o círculo. Agora, na terceira carreira, certo? Eu não sei se o flash tá atrapalhando, mas eu botei porque a minha luminosidade não tá tão boa. Agora, na terceira carreira, nós vamos subir uma correntinha e no mesmo ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Nós vamos totalizar nessa carreira agora 22 pontos. Eu vou fazer 6 aumentos. Então, como eu vou fazer esses aumentos? Eu fiz 2 pontos baixos aqui, né? Fiz um aumento. Aí, agora eu faço um ponto de base para o próximo ponto. Para o próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo. No seguinte, faço 2. Meu segundo aumento. Meu terceiro aumento. Meu quarto aumento. Quinto aumento agora. E meu sexto aumento. Depois do meu sexto aumento, no final do meu sexto aumento, eu tenho 17 pontos. Meu próximo ponto vai ser 18º, né? Aí, aqui tem 19, 20, 21 e 22 pontos. E eu fecho a carreira com um ponto baixíssimo, certo?
Vamos para a quarta carreira com um ponto baixo para cada ponto de base. Subi uma correntinha, no mesmo ponto eu vou fazer um ponto baixo. Eu não utilizo essa correntinha como meu ponto baixo, não gosto. Então, aqui eu vou fazer 22 pontos, certo? Um ponto de baixo para cada ponto. Então, a quarta carreira vai ser assim. E você vai seguir dessa mesma forma, uma correntinha e um ponto baixo para cada ponto de base, até completar 8 carreiras, totalizando 8 carreiras. Aí, vai ficar como um copinho. Finalizei aqui minhas 8 carreirinhas, eu tô vou virar pro direito, que eu tava do avesso, e fica assim, um copinho, certo? E agora, eu vou arrematar esse copinho. Arrematei e vou fazer outro copinho desse, do mesmo jeito, certo? Aqui eu tenho o segundo copinho, certo? Com 8 carreirinhas também. E esse eu não vou arrematar, do jeito que tá aqui, como se eu fosse subir uma próxima carreira. Eu vou introduzir a agulha no ponto, certo? Passar o fio pra cá e unir os dois copinhos, onde ele foi arrematado, certo? Esse fio a gente coloca pro outro lado, porque nós vamos arrematá-lo também. E fazemos ponto baixo, né? No caso, 6 pontos baixos, unindo pelos dois copinhos. 2, 3, 4, 5 e 6, certo? E nós vamos ter já as duas abinhas do coração. Fiz esses 6 pontos, aí o que é que acontece? Nós agora vamos seguir com um ponto de baixo para cada ponto de base do coraçãozinho. Lembrando que temos 22 pontos em cada coração, né? Tiramos 6, porque foram os 6 utilizados para fechar ele aqui. Então, nós vamos ficar aqui com 16 pontos. Então, provavelmente, nós teremos 16 pontos baixos para esse lado e 16 pontos baixos para esse lado, certo? Então, seguimos lá. Vocês vão observar aqui que esse primeiro ponto vai ser o de junção do último 6. Então, a gente vem pro próximo, certo? E seguimos com um ponto de base. Um ponto baixo para cada ponto de base. Já fazemos o arremate do fio que sobrou, né? Pronto. Até aqui deu 16 pontos, certo? Vejamos que aqui foi a junção daqui do interior, então a gente pula pro primeiro ponto do próximo. E provavelmente vai dar 16. Se você quiser entrar naquele pontinho que fechou por dentro do coração, não tem problema não. Aí fica a seu critério, que o resultado final vai ser o mesmo, tá certo? O que importa é que seja um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui, cheguei ao final do 16º ponto. E se você observar, aqui nós já temos o início, né? De onde começamos um ponto baixo para cada ponto de base. Eu não vou arrematar para iniciar uma nova carreira, certo? Eu já venho e já inicio emendando o mesmo, o ponto baixo. E vou fazer um ponto de base até me restar um ponto
antes para o meio do coraçãozinho. Vou mostrar aqui para vocês melhor, para vocês entenderem, certo? Aqui nós temos um ponto baixo para cada ponto de base. E quando for chegando próximo ao meio do coração, aí a gente vai observar o seguinte. Aí eu abri aqui, certo? A gente vai observar, meu meio é aqui, certo? Quando for para diminuir, eu vou fazer uma diminuição de 3 pontos ao mesmo tempo. Então, meu meio é esse, aqui é um ponto, ó, se vocês verem, eu tenho um ponto aqui. Pra cá eu tenho um e pra cá eu tenho outro. Então, meus 3 pontos de diminuição vão ser esses do meio do coração. Então, até chegar nele, eu tenho mais um ponto baixo para o ponto de base. E agora sim, eu vou diminuir. Pego só na primeira argolinha, ó, são 2, não é isso? Eu só vou pegar uma argolinha de cada ponto desse. 2 argolinhas, 3 argolinhas que são de 3 pontos baixos. E eu vou fazer um ponto baixo, passando por esses 3 fios. E fiz uma diminuição. E sigo no próximo ponto de base com um ponto baixo, até chegar no meio do coração do outro lado. E vou fazer a mesma diminuição. A gente vai tirar uma argolinha dos 3 pontos, tá certo? Chegando aqui no meio do outro lado, achamos o meio aqui, então eu tenho um ponto pra cá, um pra cá e outro pra cá. Então, eu já tô no meio do meu coração. Agora é só fazer a diminuição, pegando apenas uma argolinha de cada ponto. Tem que ter 3. 1, 2, 3. E agora, pego o fio, passo por esses 3 pontos e fechei. E sigo com um ponto baixo para cada ponto de base. E assim você vai fazer sempre. Chegando ao meio, vai fazer a diminuição de 3 pontos, certo? Desse mesmo jeito. E você vai começar a perceber que o coração vai tomando formato, porque vai tomando aquela parte do funilzinho, né? E quando for chegando num tamanho razoável, aí você para fazer o enchimento. Tô já chegando aqui pertinho do meio, novamente, do coração. E vamos lá, ó. O ponto do meio, 1, 2, 3. Então, já tô certa. Novamente, outra diminuição. 1, 2, 3 pontos na agulha. Passei novamente, sigo com um ponto baixo para cada ponto de base. Pronto. Aqui eu deixo mais ou menos essa diferença que cabe meu dedo mindinho, certo? Com um pouquinho de folga, para fazer o enchimento. Para encher, aqui na minha cidade a gente chama de fibra de silicone. Então, não fica tão legal se você encher muito e ele ficar muito apertado. Então, eu pego um pouquinho e faço uma bolinha. Faço 3 bolinhas, na verdade. 3. E amasso assim. E vou colocando com o dedo mesmo. E eu coloco bem, pra não ficar uma fibrinha, um fio pra fora. Que agora a gente vai fazer o fechamento, certo? Pra fechar do mesmo jeito, eu ainda faço umas carreirinhas até ele afunilar mais um pouco. Do mesmo jeito, um ponto de base. Em cada ponto de base, um ponto baixo, até chegar no meio do coração e a gente conseguir fazer a diminuição, certo? Aqui, uma diminuição. Você pode fazer essa diminuição até quando você achar necessário, né? Eu sempre faço até ficar bem fechadinho.
Cabe mais um aqui ainda. E agora outra diminuição. E agora, quando tá mais ou menos assim, é que eu fecho. Pra fechar, você pode, na agulha de crochê, pegar todos os pontos baixos pelaquela argolinha e tentar passar por um ponto todo, certo? Eu fecho com a agulha de tapeçaria. Então, aqui eu arremato o fio. Eu faço uma correntinha, corto um pouquinho o fio. E eu uso a agulha de tapeçaria, sem ser muito grossa, certo? Uma pequena, que você consiga manusear melhor. A agulha de tapeçaria é maior se você usar o fio, né, da espessura mais grossa. E agora, eu vou pegar uma argolinha de cada ponto de base, em vez de pegar duas, ó. Aqui tem duas, eu só vou pegar a de fora, certo? E vou fazer isso em toda a volta do coração. E assim a gente vai conseguir fechar o coraçãozinho. Cheguei no ponto inicial, aí eu puxo e a gente já fecha. Aí eu faço um arremate passando de um lado pro outro. Aí passo, dou uma volta assim na agulha, passo o fio por dentro e puxo. Aí faz a pontinha do coração, ó. Aí agora eu dou uma amassadinha assim, que é pra espalhar a fibra de silicone dentro. E esse fio que restou, a gente esconde aqui por dentro. Aí eu puxo bem e faço o corte. Aí quando eu puxar aqui a pontinha do coração, o fio vai ficar escondido lá dentro e o coraçãozinho tá formado. Pra colocar a argolinha do chaveiro, pra ficar assim, você pode comprar a argola de chaveiro já com essa argolinha aqui. E com a agulha de tapeceira e com a própria linha do crochê, você dá uns pontinhos aqui até prender e ficar o chaveirinho. Caso você não encontre com essa correntinha, só encontre essa argola, eu tive a ideia de fazer assim, pegar uma fitinha de cetim, dou um nozinho. Aí, quando a gente tá lá fazendo a junção dos dois copinhos, a gente já coloca isso aqui, certo? Pra fazer de chaveiro. Se não, você também pode, no meu show eu fiz, né, pra dar de lembrancinha a quem comprou os ingressos pra assistir. E sobraram alguns e eu usei pra decoração. Eu fiz a mais e usei decorado, penduradinho, ficou a coisa mais linda e fofinha da vida. Então, sempre nas minhas musicalizações eu entrego um coraçãozinho, porque como o tema é musicalizando com amor, eu costumo dizer que o amor ao próximo é a salvação do mundo, então um coraçãozinho que representa o amor. E é isso. Espero que tenham gostado, dado para vocês entenderem e até a próxima.